Boa noite, igreja, paz. Tudo bem? Eu estou meio desfalcado hoje. Vanessa, ela me abandonou por uns dias, ela está viajando. E pensa um cara perdido, cara, igual o cachorro quando cai da mudança, quando a esposa viaja. Se alguém quiser me convidar para almoçar, eu vou, tá? Mas vamos lá. Aquele culto de domingo não foi domingo esse culto, foi no meio de semana, foi o culto de Natal. Quem estava aqui? A pastora Simone estava pregando aquele culto. E é muito, muito doido o jeito que Deus fala comigo, em situações totalmente diferentes. E foi durante aquele culto de Natal que Deus me deu essa palavra. E eu comecei ali mesmo, no telefone, escrever o que eu estava ouvindo de Deus. E não tem nada a ver com a palavra que ela pregou, porque a pastora estava falando do contexto histórico das comemorações natalinas. Começou a falar do contexto histórico dos nórdicos, da Europa e tudo mais. E não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje. Mas só para expor para a igreja, quando eu recebi essa palavra. Inclusive o texto que Deus falou comigo, na hora, foi aquele texto lá em Josué: seja forte, corajoso, não desanime. E eu comecei a discorrer ali mesmo sentado, e ele falou assim: use a vida de Isaac como exemplo. E eu comecei a escrever ali, e aí eu cheguei em casa no dia seguinte, e Deus mudou tudo. Não foi esse versículo que Deus falou comigo. E é interessante, antes de eu falar do versículo, que a multigraça de Deus, ela trabalha de formas diferentes em cada um de nós, né? Eu comentei no encerramento do culto passado sobre a ministração do pastor Luiz, que o que eu iria falar hoje era mais ou menos uma sequência daquilo que ele falou. E eu fico vendo a pregação do pastor Luiz, do pastor Denison, e eu fico com uma certa inveja de querer seguir o formato deles, porque a gente tem uma disciplina lá no seminário, Capela, você lembra disso? E essa disciplina, ela ensina a gente simula pregações. E eu tinha um professor, pastor Nelson, não sei se você lembra dele. O pastor Nelson, quando era a minha vez de fazer os sermões, ele falava: tá legal, tá bom, mas não tem homilética nenhuma. E se você está procurando homilética hoje aqui, você não vai achar, não. É com o pastor Luiz isso aí. Mas chega de abobrinha, vamos lá. Texto base que eu vou trabalhar essa noite está lá em Gálatas 6:9, que diz assim: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Esse é o texto. E o tema dessa palavra é: desistir não é uma opção. Olha para o teu irmão e fala: desistir não é uma opção. Mas a gente sabe que em vários momentos da vida, vontade de desistir surge quando enfrentamos oposições, dificuldades, obstáculos. Mas, diante disso, quem já pensou em desistir alguma vez? Quando enfrenta um obstáculo grande,
uma doença. Eu acho que todo mundo, né? Mas lembra que desistir, gente, não é opção. Mas existem alguns momentos, algumas situações que mesmo a gente sabendo que desistir não é uma opção, a gente precisa, ou pelo menos deve, abrir mão de alguma coisa. Seja ela um bem material, um relacionamento, um emprego. Porém, abrir mão é diferente de desistir. Abrir mão pode ser, sim, prudência, convicção ou até mesmo um livramento. Mas para a gente entender o contexto desse texto aqui de Gálatas, a gente precisa entender o contexto histórico. Porque Paulo escreveu essa carta aos cristãos lá da Galácia, que hoje é uma região da Turquia. E foi por volta do ano 49 depois de Cristo. E lá, nessa região, aquele povo da Galácia, ele estava vivendo um conflito doutrinário, porque muitos ainda estavam confusos entre seguir os rituais antigos ou viver pela graça e pela fé. Porque naquela região, naquela época, aquele povo, eles adoravam deuses pagãos, eles prestavam cultos, prestavam sacrifícios. E quando Paulo chega, levando a palavra, levando a mensagem do evangelho, aquilo ali foi uma bomba na cabeça deles. E para eles deixar esses rituais e começar a servir a Deus, servir verdadeiramente o evangelho, isso gerou um conflito grande. E no capítulo 6 de Gálatas, Paulo explica sobre a lei da semeadura. E ele explica que fazer o bem não é apenas um ato isolado, mas é uma semente. Então, fazer o bem não é simplesmente eu estender a mão para alguém, mas é uma semeadura que eu estou fazendo. Só que a gente tem que tomar cuidado para não fazer o bem esperando uma recompensa. Porque isso é uma barganha. E não se barganha com Deus. Não se faz o bem esperando que Deus vai te recompensar. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E o texto fala que o tempo certo indica que existe um intervalo entre o plantio, que a gente pode relacionar o plantio com esforço, e a colheita, que a gente relaciona com resultado. Então existe esse intervalo. E que o desânimo é o maior inimigo desse processo. E quem suporta esse processo é que vai alcançar o propósito. Amém até aqui? E aí, Deus começou a falar comigo sobre vários personagens bíblicos, além de Isaac. Começou a falar aqui comigo, sentadinho ali, falando da vida de Isaac. E eu queria abordar 4 pontos para compartilhar com vocês essa noite. O primeiro, que a gente vai tomar como exemplo a vida de Isaac. Imagina se Isaac, todo mundo sabe quem é Isaac, né? Filho de Abraão, pai de Jacó. Imagina se Isaac tivesse desistido quando surgiu a primeira dificuldade. E teve várias.
Primeiro que Isaac, ele era o filho da promessa, não é verdade? Deus falou com Abraão lá, ele já idoso, e os anos foram passando, e a promessa não se cumpria. E aí veio a irmãzinha Sara, que eu acho que ela era brasileira, porque ela tentou dar um jeitinho aí, né, para que Isaac viesse, e Isaac não veio. Veio Ismael. E aí, lá na frente, vem Isaac. Deus realmente cumpriu a promessa para Abraão. Isaac surge. E Isaac, ainda jovem, ainda criança, ele é oferecido como sacrifício a Deus, porque Deus pediu. Então veja bem, mesmo antes de Isaac começar a enfrentar as dificuldades da vida, a vida já estava impondo dificuldades a ele. Quando lemos o capítulo 26 de Gênesis, a gente entende que aquele cenário ali era um cenário de crise. Era um cenário onde existia muita fome, muita miséria. E Isaac habitava exatamente nessa terra, que passava por um período de fome extrema. Só que Deus, ele deu uma palavra diretiva, deu uma ordem para ele. E ele disse para que ele não descesse para o Egito, porque no Egito ele teria recursos, teria água em abundância, e ele poderia fazer ali seu plantio. E a ordem de Deus era para que ele não descesse ao Egito e ficasse ali, naquela terra. E ele obedeceu. E foi nessa terra, nesse cenário de miséria, nesse cenário de fome, sem chuva, que mesmo assim, ele começou a plantar. E o texto diz, no capítulo 26, que Deus abençoou Isaac e que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Mas presta atenção. Tem momentos que Deus permite que a gente passe por lutas, por dificuldades, para aprendermos a viver na dependência dele. Eu não sei quem já teve essa experiência de depender exclusivamente de Deus. E Deus literalmente te entregar na mão aquilo que você pediu. Eu lembro de uma história, não sei se eu já compartilhei aqui, de um amigo, pastor, lá de Curitiba, hoje ele mora na Europa, pastor Rafael. E eu estava fazendo um curso com ele, e ele, gente, que cara que tem uma fé inabalável, é fora do comum. E ele estava nos ensinando a fazer orações específicas daquilo que a gente quer, mas ser bem específico. E eu lembro que ele estava contando que ele precisava de um dinheiro para inteirar um compromisso. Ele precisava de R$450, e ele, em oração, ele falou que precisava de 500 porque ele precisava fazer uma feira. Não sei se você já ouviu essa história. Então ele pediu R$500 para Deus. E ele ainda falou assim: pai, e eu ainda preciso comprar um presente de aniversário para o Levi, que é o filho dele, ele era menininho. E eu quero comprar um carrinho de controle remoto, porque ele está me pedindo, tem meses que ele está me pedindo. E ele fez essa oração específica, no fim do dia, e foi dormir. No dia seguinte, liga alguém para ele, fala: pastor, o senhor está onde? Fala: estou aqui. Ele morava lá na base da Jocum. E foi esse irmão lá, levou uma feira,
um monte de compra, entregou um envelope para ele. Quanto tinha dentro do envelope? R$ 500. Ele falou assim: você não acha ruim não, mas Deus falou para eu trazer esse carrinho aqui para entregar para o Levi, porque meu filho não liga mais, já cresceu, e está lá esse carrinho caro que eu comprei, ele não usa, então você não acha ruim? Como é que vai achar ruim, gente? Ele não pediu isso. Ser específico com Deus. Então, depois que Isaac obedeceu a Deus, depois que Isaac, naquela terra de conflito, de fome, de miséria, plantou e foi bem-sucedido, depois disso veio a oposição, que são os entulhos. O sucesso de Isaac gerou inveja. E os filisteus, eles passaram a entulhar os poços que o pai de Isaac, Abraão, havia cavado. Mas Isaac não desistiu. E nem brigou pelos poços que já estavam entulhados. E o que foi que ele fez? Ele simplesmente voltou a cavar. Gente, e voltar a cavar é simplesmente não desistir. Não desistir. E ele foi e cavou um outro poço, numa região chamada Ezeque. E ali houve muita briga, muito conflito entre os filisteus e os serviçais de Isaac. E ele continuou cavando numa outra região. E ali ele foi para Sitna. E novamente, conflito, briga. E ele não desistiu. E ele cavou mais um poço em Reobote. E ali sim, num lugar de paz, Deus fez com que Isaac prosperasse. E aí eu não sei quantos poços vocês já tiveram que cavar na vida. Eu sei dos poços que eu precisei cavar, gente. Foram muitos. E eu falo que eu estou cavando um hoje. E sabe por quê que eu não desisti? Porque não é uma opção. Não é opção a gente parar. E se for preciso cavar mais, sabe o que eu falo para vocês? O que eu falava para os meninos. Engole o choro e continue cavando. Porque, gente, ninguém tem dó do coitadinho, não. Ninguém tem dó, não. Quem desiste no meio do caminho não alcança vitória. Não alcança. Eu acho que muitos sabem, eu pratico, eu estou meio parado, mas eu sou judoca, sou faixa marrom de judô, e eu estou a um passo para chegar na faixa preta. Mas o que é o faixa preta do judô? É uma pergunta. O que é o faixa preta? O que é o faixa preta? Mestre, o que é o faixa preta? O que é o faixa preta? Não. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Faixa preta é um faixa branca que perseverou. Aquele magrelo ali, o Eduardo, ele é faixa preta de karatê. Então, vou falar para ele dar um pau no 6 aqui do louvor depois. Então, gente, desistir. Quando a gente desiste de algo, a gente deixa de viver o extraordinário de Deus.
E o que eu tiro de lição até aqui com a vida de Isaac? Que desistir seria aceitar o entulho do inimigo na minha vida. E que persistir é entender que Deus tem um rebote para quem não para de cavar. Porque se você, por alguma dificuldade, por alguma luta, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela de frustração, você desiste dos teus objetivos, dos teus sonhos, dos teus projetos, cara, eu sinto te dizer que você vai viver um ser humano frustrado. Porque simplesmente você parou de cavar. Ponto 2. O exemplo de Jesus no Getsêmani. Ali a gente entende que o propósito estava acima da dor. O propósito acima da dor. Porque, gente, se teve alguém que teve motivos humanos para desistir, foi Jesus. Esse teve motivo. Porque imagina quantos assassinos, quantos estupradores, quantos Hitlers da vida não foram beneficiados pelo sacrifício de Jesus, simplesmente porque ele não desistiu. E ali, no Getsêmani, gente, a palavra Getsêmani, ela literalmente significa prensa. É o local onde se produz o azeite. E para produzir o azeite, você espreme a azeitona com tanta força para que o azeite saia. Então, no Getsêmani, significa prensa. E ali Jesus, ele foi prensado. E ele sentiu o peso do pecado de cada um de nós. E ele também sentiu a agonia da separação do ser divino e do ser humano. Porque, como humano, ele queria desistir. E a oração dele prova isso, porque, carnalmente falando, Jesus fala: afasta de mim este cálice. Só que quando a gente vê o lado divino de Jesus, a gente vê que ele proferiu uma frase que mudou toda a eternidade. Que ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Está lá em Mateus 26, 39. Gente, e tem situações que nós passamos, que eu vou falar a verdade, cara. Desistir é a opção menos traumática que a gente vai escolher. Desistir é a opção menos traumática. Mas se você optar por não desistir, você vai perceber uma coisa: que o processo de não desistir, ele é pedagógico. Quando o meu pecado veio à luz, do adultério, foi uma exposição muito grande para a igreja, para a família. E a Vanessa me falou isso, que se você não quiser enfrentar isso tudo, se você não quiser enfrentar as pessoas que te confrontaram, as pessoas que tentaram te ajudar, se você não quiser enfrentar a igreja, cada um segue o teu caminho, vai ser feliz do jeito que você quiser, e eu sigo a minha vida. Gente, e seria menos traumático para mim se eu seguisse esse caminho. E eu decidi não desistir da minha família, do meu casamento. Mas por que eu falo que o processo é pedagógico?
Porque durante essa caminhada, quando eu voltava lá na igreja, parecia que todos os olhares eram para mim. Parecia que as pessoas apontavam o dedo, assim. Parecia que aquilo que eu ouvia no púlpito era para mim. E literalmente era. Porque quando Deus quer falar conosco, Ele fala em qualquer local, seja num púlpito, seja numa conversa, em algo que você ouve de outros. E o processo, gente, da não desistência, ele ensina. Porque dói. É uma prensa. E a lição que se tira desse episódio é que desistir não era uma opção para Jesus. E ele estava focado numa única recompensa, que era a nossa salvação. Quando o cansaço físico, quando o cansaço emocional bater, olhe somente, gente, lá na frente. E esqueça a dor do momento. Porque, por pior que seja, se a gente conseguir passar lá na frente, a gente alcança. Eu lembro de uma viagem que a gente fez, voltando de Minas. A gente dormiu em Brasília e na manhã seguinte a gente pegou o trecho de novo. Eu acho que o Eduardo não estava nessa viagem, estava só o Felipe. E aí, a hora que a gente passa ali por Alto Paraíso vindo para cá, era mês de janeiro, estava bem nublado, e o tempo de repente virou. Escureceu, parecia noite, e era de manhã, era por volta de 8 e pouco da manhã, 9 horas da manhã. Escureceu e começou a cair uma chuva com um vento tão absurdo, cara, uma tempestade absurda. E os carros iam parando no acostamento e eu fui seguindo, 40 por hora, farol ligado, pisca-alerta ali. E essa chuva não passava e a gente já tinha caminhado aí vários quilômetros. E de repente a chuva começa a diminuir, a chuva começa a ficar menos intensa, de repente para a chuva. Só que quando eu olhava no retrovisor e olhava para trás, a chuva estava lá. Eu simplesmente passei. Então, a tempestade, ela passa. E aí em casa eu fui tentar descobrir por que caem essas tempestades aí. Lógico, é verão e tudo mais, um período de muito vento, muita chuva aqui. Mas eu descobri uma coisa. Fui pesquisar ali é a Chapada dos Veadeiros, né? Ali perto de Brasília, para frente de Brasília um pouco. E existe uma orquídea naquela região. Olha que doido isso. Existe uma orquídea naquela região que ela só existe lá e ela só floresce de dezembro a janeiro. Por quê? Por conta das chuvas intensas que existe lá. E ela só floresce durante esse período de muita tempestade. E ela só consegue florescer por conta de uma abelhinha, jataí, não é a jataizinha que é comum, não, é uma específica, que também só tem naquela região. Aí eu comecei a fazer o link, que mesmo durante as tempestades, existe vida. Porque o ato daquela flor nascer ali, daquela flor brotar ali, é por conta das chuvas intensas, das tempestades que acontecem ali. Fiquei maravilhado com aquilo. Não tem nada a ver com o texto aqui, mas eu queria contar isso. Então,
Esse é o ponto 2, do exemplo de Jesus. Ponto 3. Por que que desistir não é uma opção? O motivo disso é o quê? É uma promessa bíblica. Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, e Ele será contigo. Gente, enxergar Deus quando só vemos escuridão, obstáculo, não é uma tarefa fácil. Mas a promessa é que Ele vai adiante de nós. É o que eu acabei de falar aqui da tempestade. A gente na estrada não via nada na frente. Mas com Deus à frente, a gente enfrenta qualquer dificuldade. Por que desistir não é uma opção? Promessa bíblica, Deus está no controle. O cansaço é passageiro. Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uma promessa bíblica. A vitória é garantida. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Está lá em Romanos 8:37. Então, para que a promessa bíblica se cumpra, desistir não é uma opção. Imagina se Noé tivesse desistido. Noé recebeu uma palavra de Deus. Vai lá e constrói uma arca, constrói um barco aí. Não tinha rio, não tinha mar, não tinha lago. Nunca tinha chovido na terra, gente. E ele foi construir ali. 100 anos construindo o barco. Dá para desistir, não dá? Imagina a zoação dos caras. Falei, esse cara é muito louco, esse Moisés, esse Noé aí, ó. E ele não desistiu. Imagina se Moisés tivesse desistido de tirar o povo de Deus do Egito e levar para a terra prometida. Imagina se Josué e Caleb tivessem desistido quando eles foram espiar e viram os gigantes. Imagina se Davi tivesse desistido e não enfrentado Golias. Imagina se Paulo tivesse desistido. Como é que o evangelho estaria sendo propagado até hoje? Tem um cidadão, ele é salvadorenho, ele chama, eu coloquei o nome dele aqui, José Salvador Alvarenga. Alguém já ouviu falar desse cidadão? Esse cara é um pescador salvadorenho, que ele num dia qualquer aí, saiu ele e o amigo para pescar. E esse cara sobreviveu durante 14 meses naufragado num barquinho de fibra de vidro durante 14 meses. Quando o barco que ele estava com um amigo afundou, a única coisa que boiou foi esse barquinho de salva-vida. Um barquinho de 5 metros. Com 4 meses eles perdidos no mar, o amigo não resistiu e morreu. E ele ficou mais 10 meses dentro desse barco. 438 dias. Sobrevivendo, comendo peixe, comendo alguma ave marinha que pousava no barquinho lá e ele pegava, bebendo sangue de tartaruga e muitas vezes a própria urina. E ele foi encontrado 14 meses depois, a mais de 10 mil quilômetros de distância, nas Ilhas Marshall, na Micronésia. É uma região lá perdida no meio do Oceano Pacífico. E estava passando um navio cargueiro e avistou um barco boiando perto desse local e resgatou ele. E a única coisa que ele falava era que ele não podia desistir porque ele precisava ver os filhos.
E aí eu pergunto para vocês: desistir é uma opção? Que aplicação eu consigo fazer disso? Ponto 4. Para nós, gente, como igreja, não desistir significa limpar os poços. E o que é limpar os poços? Volte a orar. Volte a jejuar. Volte a ler a Bíblia com constância. Faça devocionais. Tenha tempo de qualidade com Deus diariamente. Não permita, gente, que o inimigo entule sua vida espiritual. Então, não desistir é limpar os poços. Não desistir é mudar o foco. Se o poço atual que você está ali está com confusão, está com contenda, está com falta de harmonia, desrespeito, continue cavando até chegar num lugar de paz, que é Reobote. Não desistir significa também que Jesus, que Deus, começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Eu queria concluir contando uma história. É uma história sobre meu pai, sobre uma derrota que ele sofreu numa eleição municipal lá no interior de São Paulo, lá em Ilha Solteira, no ano de 1996. Eu já era casado, morava em Ribeirão Preto, meu pai morava nessa cidade. Ilha Solteira era uma cidade, era distrito do município vizinho. Aqui lembra que quando fundou Palmas, e o município não era Palmas, era Taquarussu? Palmas era distrito, hoje inverteu, né? Hoje Taquarussu é o distrito. Lá a minha cidade era assim. E aí a cidade cresceu, emancipou e tal. Meu pai foi vereador no município vizinho, foi vereador no município que a gente morava depois. E aí ele resolveu se aventurar numa eleição para prefeito. E na chapa que formou, ele saiu candidato a vice. Resultado, perdeu a eleição. Cara, a gente tinha tanta convicção que a gente ia ganhar essa eleição, que o baque para o meu pai foi absurdo. Foi absurdo. O resultado disso foi uma decisão que causou até um espanto para nós filhos, né? Porque meu pai resolveu pegar as coisas dele, vender a casa e foi embora. Ele foi morar numa cidade aqui na divisa com Tocantins, em Goiás, São Miguel do Araguaia. E eu fazendo faculdade em Ribeirão, meu pai longe, triste. E aí eu lembro que a tecnologia estava começando na época. Meu pai não utilizava e-mail. O que eu fiz? Eu escrevi uma carta para meu pai. É interessante que em 2019 meu pai precisou fazer um tratamento cardíaco, fez uma cirurgia bem invasiva. E eu precisei ficar 2 meses lá. E num determinado momento, ele no hospital, ele me deu uma ordem para eu procurar um documento qualquer, umas coisas dele. E eu achei essa carta que eu escrevi lá em 97. Outubro de 97, eu escrevi essa carta. E essa carta que eu escrevi foi por conta de umas leituras que eu fazia aí Foi um livro que me inspirou. Esse livro chama A Cabana do Pai Tomás. Não sei se alguém já ouviu falar.
E dentre outras histórias ali, conta sobre a história de um cidadão aí, que eu vou citar ele aqui, e me motivou a escrever isso. E eu comecei a carta para o meu pai. Gente, não é personagem bíblico, mas é algo que traz uma inspiração muito grande. Eu comecei a carta assim: existiu um homem que no ano de 1818 perdeu a sua mãe, e ele tinha apenas 9 anos de idade. Em 1828, ele perdeu a sua única irmã. Em 1832, ele perdeu a sua primeira eleição para a Assembleia Legislativa do Estado de Illinois, dos Estados Unidos. Em 1833, ele abriu um negócio, secos e molhados, um mercadinho, e faliu. Em 1835, morre a sua noiva, Anne Rudig, e ele acabou tendo um colapso nervoso, depressão. Em 1843, ele foi derrotado nas eleições para o Congresso. Em 1848, a lista é grande, gente. Em 1848, ele perde uma indicação para a Câmara Distrital do município que ele morava lá. Em 1849, ele tentou o cargo de comissário, mas foi rejeitado. Em 1850, ele perdeu seu segundo filho, de apenas 3 anos. Em 1854, ele perde a eleição para o Senado dos Estados Unidos. Em 1856, ele perdeu a eleição para vice-presidente. Em 1858, ele perdeu novamente a eleição para o Senado. E no ano de 1860, aos 51 anos de idade, ele foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. O nome desse cara, Abraham Lincoln. E esse cidadão, ele é lembrado até hoje como um dos maiores presidentes que aquele país já teve. E uma frase, esse cara, esse Lincoln, ele escreveu alguns livros, ele tem várias frases impactantes. E uma frase que marca a trajetória dele todinho, uma frase dele mesmo, é a seguinte: caminho devagar, mas jamais caminho para trás. Eu não sei quantas dificuldades vocês já enfrentaram, vocês já passaram. Quantas vezes vocês já pensaram em desistir? Mas quando a gente pega exemplos de Isaac, de Noé, Josué e Caleb, desse cidadão que eu falei, pescador aí, que ficou 14 meses náufrago, desse Lincoln, e principalmente de Jesus. A gente passa a entender que desistir definitivamente não é uma opção. E que eu só vou conseguir êxito naquilo que eu faço, nos meus planos, nos meus projetos, se, além de não desistir, eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque não é pela força do meu braço, não é porque eu conheço determinado assunto, que eu sou bom naquilo que eu faço, que o meu projeto vai ser bem sucedido. Se eu não confiar todos os meus planos, todos os meus projetos, todos os meus sonhos para Deus, por mais que eu lute, por mais que eu cave poços, se Deus não estiver comigo, se Deus não estiver com vocês, é esforço sem recompensa. E quem esforça sem recompensa é escravo, gente.
Eu creio que o louvor viesse aqui. E que você, no seu lugar mesmo, possa abaixar a sua cabeça. Eu sei que muitas vezes dificuldades que vocês enfrentaram, adversidades, levaram vocês a pensar em desistir de sonhos, de projetos. Mas eu quero te desafiar a pensar naquele sonho que ficou interrompido na sua vida. Naquele projeto que ficou adormecido. Naquela faculdade que você interrompeu. Naquele desafio que você propôs e parou no caminho. Naquela porta de emprego que você achou que era de Deus, mas não era bem isso que Deus queria para você. Eu quero te desafiar a retomar esses sonhos, esses projetos. Porque somente não desistindo com Deus à frente é que esses sonhos, esses projetos, isso vai ser bem sucedido na sua vida. E se você se sente nessa situação, que você precisa dar um passo para retomar isso que ficou pelo caminho, eu te desafio a sair do teu lugar e vir aqui na frente para orarmos com você, para que com Jesus você consiga realizar esses projetos esquecidos, adormecidos, engavetados, e que você vai declarar que desistir não é uma opção para mim. Se tiver alguém que sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Deus, primeiramente por tua graça e por tua misericórdia, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para comigo, Deus, e tem caminhado diariamente, me dando força, Senhor, para que eu enfrente as dificuldades do dia a dia. E eu quero clamar, Senhor, por cada um daqueles que aqui estão, Senhor, ouvindo a tua palavra, para que a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós, para que nós possamos, Senhor, manter o foco, manter o objetivo, e se for preciso, Deus, cavar mais e mais poços, que nós tenhamos disposição e determinação para que façamos isso, Deus. Porque a promessa bíblica é que nós
conseguiremos, através do Senhor, alcançar a vitória. Que cada um de nós possa encontrar Reobote, que é um lugar de paz, e que nenhum obstáculo e dificuldade possa nos impedir, porque o Senhor está conosco. Eu clamo, Deus, que o Espírito Santo possa nos dar força, nos dar entendimento, para que todo e qualquer obstáculo de nossas vidas que o inimigo colocar, caia por terra no nome de Jesus, porque o Senhor está à frente. Que mesmo que haja obstáculos e escuridão, o nosso foco tem que estar lá na frente, Deus, aonde o Senhor está. E eu clamo para que cada um de nós não desistamos pelo caminho, porque nós entendemos, Pai, que desistir definitivamente não é uma opção. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor falou fortemente comigo em todos os poços que eu ainda preciso cavar, Senhor. E que a única alternativa que eu tenho é seguir em frente, porque o Senhor está comigo. Eu quero pedir nesse momento, Deus, que o Espírito Santo possa visitar nesse momento o lar do pai do pastor João, que foi recolhido hoje. Espírito Santo, que o Senhor possa confortar, Senhor, aquela família enlutada. Que o Espírito Santo, Pai, possa trazer o conforto que palavra humana nenhuma é capaz de levar. Somente o entendimento, Pai, que o Espírito Santo está consolando cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, coloque paz e quietude no coração daqueles entes queridos, e que eles tenham a certeza, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.